Obviamente, você já andou de carro ou até mesmo de ônibus, e com certeza já deve ter percebido que ele segue uma faixa branca no asfalto que os guiam durante as retas e as curvas. Entretanto, se você já assistiu uma corrida de Fórmula 1, já deve ter percebido que os carros não seguem essas linhas brancas. Na verdade, cortam as curvas passando pelos vértices delas, os apex, e com isso fazem um traçado no mínimo atípico para nós. Porém, o que muitas pessoas não sabem é que os pilotos utilizam de diferentes traçados para poder diminuir o tempo de volta, realizar ultrapassagens, defenderem suas posições e até mesmo diminuir o desgaste dos pneus. Portanto, as linhas de corrida, também conhecidas como traçados, são essenciais para um piloto conseguir ser rápido. E nesse vídeo eu vou explicar como a habilidade de escolher o melhor traçado é fundamental para qualquer piloto profissional. E para você entender melhor o que eu irei explicar nesse vídeo, é importante eu relembrar ou até mesmo ensinar o conceito de força centrípeta. A força centrípeta é basicamente uma força que aponta para o centro, por isso o nome centrípeta. Mas o que ela é exatamente? Basicamente, ela pode ser diversas coisas. Por exemplo, se você pegar um pezinho e amarrar no barbante e girá-lo assim, então a força centrípeta no ponto mais alto será a força de tração mais a força da gravidade. Porém, no ponto mais baixo, a força centrípeta será dada pela força de tração menos a força da gravidade. Trazendo para o mundo do automobilismo, ela vai ser a força de atrito do pneu do carro com o asfalto. Então, quando o piloto gira o volante, a roda realiza uma força voltada para o centro da curva, e com isso faz com que o carro mude sua trajetória. Entretanto, existe uma outra força chamada de força tangencial. E como o próprio nome já diz, ela é a força que tangencia o movimento circular. E ela é equivalente à velocidade instantânea do carro. Mas aí você deve estar se perguntando, por que eu estou falando dela? Bem, a trajetória do carro será dada pela soma vetorial dessas duas forças. Calma aí que é simples. Isso significa que com o aumento de uma delas, por exemplo, a velocidade do carro, ou seja, a força tangencial, o carro terá que fazer uma curva mais aberta. No entanto, a força de atrito do pneu do carro com o asfalto terá um limite. E esse limite será dado pelo coeficiente de atrito estático máximo vezes a força normal. Junto a isso, também devemos adicionar à equação a área de contato do pneu com o asfalto. Simplificando para o objetivo desse vídeo, nós podemos considerá-la como uma constante. E por isso, dependendo da velocidade do carro, ele não vai conseguir fazer a curva, e se tentar, ele vai derrapar. Inclusive, isso é algo muito comum nas corridas. Por isso, um dos trabalhos do piloto é sentir o ponto de atrito máximo do carro e não deixar o carro derrapar. E podemos saber quando o piloto é ruim quando ele não consegue fazer isso. Por exemplo, com o Mazepin, que girava toda hora. Dito isso, através de alguns cálculos é possível descobrir o vértice exato de uma curva, também conhecido como o vértice geométrico, e assim saber como fazer a curva mais rápido possível. Então é só os engenheiros calcularem e mostrarem para o piloto como é que ele deve fazer a curva, certo? Bem, não. Se você fizer os cálculos, você vai descobrir a maneira mais rápida de fazer essa curva. E os pilotos não querem ser os mais rápidos em uma única curva, eles querem ser os mais rápidos na volta como um todo. E por isso, quando os pilotos escolhem um trajeto, eles levam em conta tudo, principalmente o que vem depois da curva. Olha só esse exemplo aqui. Após uma curva vem um trecho de reta. E o que é uma reta para um carro de corrida, se não uma zona de aceleração? Logo, quanto mais tempo você passar acelerando, maior vai ser sua velocidade no final. E caso contrário, um leve atraso no início da sua aceleração pode prejudicar muito a sua velocidade no final da reta. Por isso, nessa situação, os pilotos preferem deixar para frear mais tarde, pegando assim um late apex, que é quando ele vira depois do vértice geométrico da curva. Viu só? Esse é o vértice que ele pegou em comparação com o vértice da curva. Isso faz com que o carro se alinhe com a reta muito mais cedo. Dessa forma, começando a acelerar antes e por isso tendo uma velocidade maior no final. Outro exemplo seria se tivéssemos uma sequência de curvas. Ou seja, o sair acelerando deixa de ser o principal e no lugar, o sair bem posicionado toma um papel bem mais importante. Como já vimos em outras corridas, durante uma sequência de curvas é possível defender sua posição facilmente se você souber aonde deixar o carro no momento certo. O maior exemplo disso, recentemente, foi a última corrida de 2021, quando o Pérez defendeu sua posição contra o Hamilton. E eu já fiz um vídeo dessa corrida e eu falo sobre esse exemplo. E se você não viu ainda, vale a pena passar lá para dar uma conferida. Portanto, o piloto deixa para frear o carro dentro da curva, preservando assim o máximo possível a sua velocidade de entrada. E como consequência consegue sair bem posicionado. Então, ele faz as curvas seguintes com o melhor trajeto possível. E na última curva, antes da reta, ele usa o late apex, que eu já expliquei no exemplo anterior. É interessante perceber também que isso é um ciclo, pois pistas de corrida são literalmente retas ligadas por curvas. Então, esses dois exemplos definem bastante coisa, mas não são tudo. Existe um outro traçado também, conhecido como linhas de corrida de kart.
Basicamente, um kart, diferente de um carro de Fórmula 1, não tem um motor extremamente potente. Por isso, é muito custoso para ele ficar freando e reacelerando. Então, ele utiliza do momento para fazer as curvas. E como um carro de drift, ele desliza. Pois, por não ter um bom motor e a estrutura do carro não ser favorável, é mais vantajoso ele usar essa técnica. Tá, mas você deve aí estar se perguntando como isso se aplica na Fórmula 1. Em resumo, quando o carro não tem muita aderência. Por exemplo, na chuva ou quando o pneu já está bem desgastado, o poder de aceleração do carro vai diminuir muito, uma vez que é necessário atrito para poder acelerar. Dessa forma, quando a pista está escorregadia, os pilotos tendem a preservar o momentum do carro, ao invés de frear bruscamente na entrada da curva e reacelerar na saída, pois do contrário, o carro se torna muito difícil de se guiar e instável. Outro motivo é para evitar usar as linhas onde tem muita borracha, já que as linhas de kart não passam pelo apex da curva, e portanto ficam na parte menos usada dela. Veja só, depois de várias voltas e corridas, os carros soltam borracha que se gruda no asfalto. E quando chove, fica extremamente escorregadio, já que a água não será drenada pelas ranhuras do solo. Porém, no traçado onde os carros geralmente não andam, tem menos borracha, portanto, mais aderência, e como consequência os carros conseguem mais dirigibilidade nas curvas. E isso foi uma maneira bem simplificada de explicar os traçados que os pilotos utilizam nas corridas. Mas acredita em mim, na teoria tudo parece até bem simples, mas durante uma corrida existem inúmeras variáveis que os pilotos têm que levar em consideração. Por exemplo, se você estiver atacando, ou estiver defendendo sua posição, ou até mesmo preservando seus pneus. Tudo isso tem que ser levado em consideração ao escolher o seu traçado. Outras coisas também são levadas em consideração. Por exemplo, a inclinação da curva, o tipo de zebra, se tem uma salsicha ou não, como é a área de escape. E olha só, eu nem estou considerando a possibilidade de uma chuva. Enfim, por isso que um piloto saber escolher a linha de corrida que ele irá usar é extremamente crucial para ele poder ganhar. E a você que chegou até aqui, eu deixo o meu muito obrigado. E peço para que você se inscreva no canal e deixe o seu like. E se possível, comente um tópico para eu trazer num vídeo futuro. Forte abraço!